Bom dia pessoal, meu nome é Albert e vou estar passando uma pequena introdução sobre jogos digitais. O nascimento oficial da teoria de jogos se deu com a publicação do livro Theory of Games and Economic Behavior, em 1944, escrito pelos matemáticos John von Neumann e Oscar Morgenstern. Neste livro, os autores lançam as bases que dariam origem, ao longo das 3 décadas seguintes, a um conjunto de teorias e aplicações relacionadas a várias áreas do conhecimento, entre elas a economia, a biologia e a ciência da computação. Eu vou estar exibindo algumas imagens e explicando mais um pouco. Uma das principais formas de acesso ao mundo da tecnologia para as crianças e jovens é o jogo digital, pois geralmente o primeiro contato com o equipamento eletrônico acontece por meio de um videogame. Os jogos digitais podem ser definidos como ambientes atraentes, interativos que capturam a atenção do jogador e oferecem desafios que exigem níveis crescentes de destreza e habilidades. Balassa Subramanian e Wilson, em 2006, com base em estudos de Glaser, em 1973, Bresky, em 2001 e Hamsen, em 2001, apontam os componentes básicos dos jogos digitais, que são o papel ou personagem do jogador, a regra do jogo, as metas e objetivos, quebra-cabeças, problemas e desafios, a história ou narrativa, interação do jogador, estratégia e o feedback resultado. Mas para serem utilizados como instrumentos educacionais, os jogos devem conter ainda algumas características específicas para atender necessidades vinculadas à SINTED UFRGS, novas tecnologias na educação para facilitar a aprendizagem. A história dos videogames envolve o desenvolvimento dos jogos eletrônicos que começaram a ser populares na década de 1970, inicialmente em computadores e logo culminaram na criação de arcades e consoles de videogames. Como podemos ver ao passar dos anos, os jogos começaram com imagem mais ou menos de 8 bits, se não menos, e agora já estamos no que chamamos de 3D, que seria uma imagem bem mais avançada de tudo. E agora estamos chegando a outro nível, que seria a realidade virtual, que foi tratada por outro grupo. A seguir, a professora Lian Alves irá explicar sobre introdução de jogos digitais no ensino fundamental para aprendizado dos alunos. Aqui ela vai explicar o básico, como isso será feito. Olá, meu nome é Lian Alves, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia e queria inicialmente agradecer o convite do meu colega José Antônio Marques Moreira de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das discussões que a gente faz aqui na Bahia sobre jogos e aprendizagem. Então, assim, o objetivo desse vídeo é poder, de alguma forma,
contribuir para o curso de formação de formadores online da Universidade Aberta de Portugal, do módulo Ferramentas, Plataformas e Interfaces Online, orientado por José Moreira. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, falando um pouco sobre essa discussão que nos mobiliza tanto. Bem, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a compreensão que nós temos de jogos. Aqui, a nossa discussão da categoria jogo parte da interlocução com Huizinga, que compreende o jogo enquanto fenômeno cultural. E é assim que a gente compreende os jogos de maneira geral. E estendendo isso para os jogos digitais, a gente também compreende eles como um fenômeno cultural que vem modificando as relações que são estabelecidas, não só em nível de aprendizagem, mas em nível de mercado, em nível de produção da arte, em nível de novas linguagens, em nível da própria semiótica. Então, assim, a compreensão que nós temos de jogos é dessa forma, né? Seja digitais ou seja os analógicos, enquanto fenômeno cultural que vem provocando mudanças nos diferentes aspectos cognitivos, sociais, psicológicos, de mercado e por aí vai. Bem, dentro dessa perspectiva, a gente trabalha com uma discussão de pensar esses jogos, os jogos digitais especialmente, como espaços de aprendizagem, que podem potencializar o desenvolvimento de diferentes habilidades cognitivas, como planejamento, negociação, administração de recursos, tomada de decisão. E aí, dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos com 3 perspectivas dos jogos nos cenários de educação. A primeira é o uso de ferramentas computacionais que podem criar processos de desenvolvimento de jogos. Então, por exemplo, nos cursos como os cursos de computação, ou os cursos de design, ou até mesmo os cursos de games, os professores podem criar um espaço para que os alunos, interagindo com essas ferramentas computacionais, que vão desde as mais simples, como o RPG Maker, até as mais complexas, como o Unity, para desenvolver jogos. Então, essa é uma perspectiva. Uma segunda perspectiva é você trabalhar com a discussão em torno dos jogos comerciais que existem e, a partir deles, levar eles para o espaço da sala de aula e, junto com os alunos, não só criar um momento para interação com aquele jogo, mas também para discutir questões que estão implícitas no jogo, como as questões ideológicas, as questões éticas, as questões de etnia, as questões políticas. Então, um exemplo dessa perspectiva é você trabalhar com a série, por exemplo, Call of Duty, para estar discutindo questões, principalmente as 2 séries que discutem a questão da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial. Um outro fenômeno que é bem conhecido é o fenômeno do Minecraft, que as escolas, tanto no Brasil como fora do Brasil, elas utilizam o Minecraft para produzir novos conceitos com as crianças. Então, é uma aprendizagem lúdica, mas que visa também uma perspectiva pedagógica, uma perspectiva de aprendizagem. E tem uma terceira vertente, que é a vertente onde você trabalha com jogos que são feitos especialmente para os cenários pedagógicos, os ditos jogos educacionais. Então, a gente aqui no Comunidades Virtuais, que é o meu grupo de pesquisa, a gente tenta trabalhar com as 3 perspectivas, Então, por exemplo, na primeira perspectiva, que é aquela que eu falei para vocês, do uso de ferramentas computacionais para o desenvolvimento de jogos, a gente tem um trabalho com o Scratch, que também é uma ferramenta muito conhecida em Portugal e no Brasil. Bem, na segunda perspectiva, que a gente também trabalha aqui, a gente usa o jogo com Assassin's Creed e o Call of Duty como jogos que vêm permeando espaços pedagógicos, espaços de aprendizagem. E a terceira perspectiva, o Grupo Comunidades Virtuais desenvolve jogos, A gente já tem no nosso histórico 11 jogos desenvolvidos para cenários de aprendizagem. E a gente também trabalha com esses jogos. Então, por exemplo, a gente já trabalhou com o Tríade, que é um jogo sobre a Revolução Francesa, trabalhamos com o Búzios, que é sobre a Revolta dos Alfaiates, trabalhamos com o Guardiões da Floresta e o Incito, que são jogos feitos para cenários pedagógicos sobre determinadas áreas do conhecimento. Então imagine que pensar a questão sobre games voltados para a aprendizagem, você tem 3 perspectivas, essas 3 que eu lhe falei. E a gente aqui no nosso grupo, a gente tenta articular as 3 perspectivas porque a gente acredita que cada uma complementa a outra. Mas é importante dizer que nós compreendemos também
que os jogos comerciais eles podem contribuir para a construção de conceitos e para a aprendizagem, tão quanto aqueles jogos que são voltados apenas para cenários pedagógicos. Nessa trilha de jogos e educação, a gente encontra algumas dificuldades. Quais são as dificuldades? A primeira dificuldade é você conseguir seduzir os professores para que comprem a ideia de levar os jogos para a sala de aula. A gente também não acredita que a sala de aula tem que virar uma lan house, não é isso, né? Jogos eles podem estar presentes independente de você criar um espaço para interagir com eles. Por que eu digo isso? Porque os adolescentes e as crianças eles já interagem bastante com os jogos fora da escola. Mas quando eles chegam na escola, esses jogos estão presentes nos discursos deles. E os professores podem interagir com esses discursos, trazer esses temas, essas narrativas para a gente nos jogos para a discussão. Então, por exemplo, se é um jogo que o Minecraft, por exemplo, que eles adoram jogar, a escola pode trazer esse tema para a discussão e discutir junto com os meninos sobre o jogo. Mas qual a dificuldade? A dificuldade é que o professor muitas vezes não interage, não conhece aquele jogo. E como é que ele pode solucionar essa dificuldade, né? Hoje a gente tem uma série de informação sobre os jogos no YouTube, vários vídeos sobre jogabilidade de determinados jogos, várias comunidades dentro da internet sobre determinados jogos que o professor pode imergir nesse universo, ver alguns vídeos, ler sobre o jogo ou consultar o site do Ministério da Justiça aqui no Brasil para saber mais sobre o jogo, que sempre tem um release. E a partir dessas informações, ele pode elaborar atividades para dentro da sala de aula, mobilizando os sujeitos a participarem da discussão. Então vai estar partindo do desejo dos sujeitos, do que interessa os sujeitos, para tornar a escola um lugar atrativo, prazeroso e que considera a realidade dos seus alunos. Uma outra dificuldade é a questão mesmo da infraestrutura, né? Às vezes nas escolas a gente não tem infraestrutura nem de rede, nem de equipamento que possam executar determinados jogos. E isso pode também impedir que você faça determinadas atividades. Então essas são algumas das dificuldades que podem emergir na hora que a gente pensa em trabalhar com a discussão sobre jogos e educação. O outro é o preconceito mesmo, né? As pessoas têm muito preconceito, elas não acreditam que o jogo pode se constituir um espaço de aprendizagem, né? Na maioria das vezes se tem um olhar muito maniqueísta sobre o jogo. Cotidianamente a gente vê na mídia só a ênfase nos aspectos negativos. Isso se torna uma dificuldade para que você consiga seduzir os professores e os pais de que os jogos podem contribuir para o desenvolvimento de diferentes habilidades cognitivas. E para concluir a minha fala, eu queria falar das possibilidades, né? Então, assim, no Brasil houve um crescimento grande da década de 97 até 2010, que foi uma pesquisa que a gente fez nesse tempo, de pesquisas em nível de mestrado e doutorado na área de games. Vocês imaginem que as duas áreas nesse período que mais produziram conhecimento sobre games foi a área de comunicação e a área de educação. Interessante, né? Considerando que nós da área de educação temos dificuldade de interagir com as tecnologias, especialmente os games. Mas eu penso que isso, na verdade, é um sintoma, né? Os pesquisadores estão ouvindo a demanda dos seus alunos e resolveram investigar e compreender e dar um sentido a esse fenômeno cultural que nos seduz tanto, né? Então eu acho que isso é um dado interessante para mostrar a potencialidade que esse objeto tem para contribuir para os cenários de aprendizagem. Penso também que nós temos que criar espaços de formação para os professores para que eles possam interagir com os jogos e construir sentidos. A partir dessa construção de sentidos, ele pode pensar em perspectivas pedagógicas com a mediação dos jogos. E uma outra coisa é ouvir mesmo, né, os nossos alunos, adolescentes e crianças, o que é que eles pensam, o que é que eles acham sobre os jogos, como é que eles constroem conhecimento a partir dos jogos. Com certeza, eles vão nos ajudar a construir uma trilha diferenciada, não só para a mediação da tecnologia em geral, mas dos jogos. E aí, dentro dessa disciplina que vocês começam com o José Antônio, eu acho que os jogos ele entra como uma interface online e offline que pode mediar diferentes perspectivas de aprendizagem. Espero ter contribuído com vocês com esse olhar, né, sobre os jogos, e aqui a gente de comunidades virtuais agradece mais uma vez essa possibilidade dessa interlocução e nos colocamos à disposição
para qualquer interlocução que vocês desejem travar sobre a questão dos jogos. Todo o nosso material está disponível no site, que é o www.comunidadesvirtuais.pro.br, e um beijo bem grande para todos vocês. A teoria dos jogos teve um grande crescimento a partir dos anos 30 do século XX. Isto se deu especialmente depois da publicação da Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, que foi publicado em 1944 pelos matemáticos e economistas Oscar Morgenstern e John von Neumann. O livro contém a teoria matemática dos jogos baseada na teoria dos jogos de estratégia. A teoria distingue-se na economia na medida em que procura encontrar estratégias racionais em situações em que o resultado depende não só da estratégia própria de um agente e das condições de mercado, mas também das estratégias escolhidas por outros agentes que possivelmente têm estratégias diferentes ou objetivos comuns.